Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, foi quem fez a produção daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Fernando o Haddad coringou. Ele coringou mesmo. Que agora como é que é a bruxa? A bruxa está solta? Eu acho que é isso, a bruxa está solta. Não sei por que prenderam a bruxa. Vocês prendem a bruxa. A bruxa está solta. Agora, antes de eu trazer para você esses momentos de coringagem aqui do Haddad, de um problema que ele sofreu aqui, de um ataque da extrema-direita, um ataque criminoso, eu quero colocar uma questão aqui que é polêmica, eu sei que é polêmica, eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, inclusive setores progressistas, setores da esquerda, mas eu quero colocar uma questão aqui que é a postura do canal, que sempre tratou você com muito respeito e com muita transparência. É importante você saber disso. Na minha opinião, o Haddad é o melhor ministro do governo Lula. É o melhor quadro do governo Lula. Talvez você vai dizer assim, é o Camilo Santana, ministro da Educação. Não concordo. Ainda há uma necessidade de fazer mudanças estruturais na educação. Apesar do Camilo ter sido um excelente governador do Ceará, eu não debato sobre isso, mas o Haddad é um dos melhores ministros da história do Brasil. Eu colocaria melhor do que o Haddad, possivelmente o João Goulart, que foi ministro do Getúlio, fez uma revolução trabalhista no Brasil, isso aí é inegável. Aí também eu não vou chegar nesse ponto, né? O Jango tem esse mérito, talvez tenha sido o melhor ministro da história do Brasil. Mas o Haddad está entre os melhores ministros da história do Brasil. E eu digo por quê. São vários motivos, mas os principais. Aliás, o número 1, principal. O Haddad, ele está pegando um governo pós-destruição bolsonarista. O último ano do governo Bolsonaro foi uma das coisas assim mais absurdas. O próprio Bolsonaro falou, eu não vou entregar o governo de tanque cheio. Uma frase famosa do Bolsonaro. Não vou entregar nisso daí. Né? Então, acabou com tudo. Foi uma coisa assustadora. Essa campanha política do Bolsonaro para a reeleição foi uma das coisas mais nojentas da história do Brasil. Arrebentou com tudo, acabou com tudo. E colocou medidas que depois foram muito difíceis. Por exemplo, o Bolsonaro tinha colocado o Bolsa Família nesse valor de R$600 já para que pudesse acabar em dezembro. E depois ia voltar para 200, para R$300 e todo mundo ia bater palma, porque uma parte da população ia bater palma para ele e tá tudo certo. O governo teve que manter esses R$600. Manteve os R$600. E não havia previsão de orçamento para isso. Tem outras questões. Nós temos uma parte substancial do orçamento do governo que está nas mãos do legislativo. É uma guerra entre legislativo e executivo, o legislativo tentando de todas as formas avançar sobre o executivo. Ainda temos o fogo amigo, gente dentro da esquerda que desce o pau no Haddad. Desce o pau. Ele enfrenta, inclusive, um certo ataque interno do governo. Não é nem da esquerda ou de parte da esquerda, é internamente. Essa situação toda que a gente está vendo agora da Receita Federal com relação a esse ato, com relação ao PIX, muito normalmente o Haddad nem sequer tinha conhecimento, porque isso era uma coisa muito técnica da Receita Federal, uma coisa muito objetiva, que eles transformaram isso numa coisa absurda. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que, apesar de tudo, o Haddad está firme e forte, apresentando resultados. E agora a gente tem visto o seguinte, por que a esquerda não viraliza o que eu estou trazendo aqui?
as falas que eu vou trazer aqui? Porque o Haddad está sendo incisivo. Ele está fazendo aquilo que poderia movimentar as redes sociais da esquerda e o pessoal não está nem aí. Agora nós estamos numa moda de parte da esquerda detonar o governo Lula o tempo todo em coisas que, na verdade, estão distorcidas pela extrema-direita, que eles estão comprando essa narrativa aí. Porque agora a gente tem gente da esquerda defendendo o sonegador de imposto, defendendo o criminoso. Ah, tadinho, coitado do sonegador que ganha 10 mil reais por mês e está sonegando imposto. E aí ele não vai lá no olerite de um professor que ganha 6 mil reais por mês e tem desconto na folha. Na folha. Um trabalhador, sei lá, de uma empresa que tem desconto na folha. Na folha. Mas aí aquele cara que ganha 10, 15 mil reais por mês, tadinho dele. Né? Ele tá vendendo, ele tem que sonegar. Tá defendendo imposto. Tá defendendo sonegador de imposto. Então a gente tá numa situação, gente, que eu tô ficando assustado. Eu tô assustado com isso. Porque agora virou uma coisa assim, não, vamos defender o sonegador. Olha, o governo realmente queria taxar as pessoas que estão sonegando. Qual o problema? Qual o problema? Eu tô acabando de ver aqui, nem vou divulgar aqui o valor, mas eu tô vendo quanto que eu vou ter que pagar de imposto aqui. Eu não sonego imposto. Por que eu tenho que achar certo que as pessoas soneguem imposto? A gente tem uma... Ah, não, Cláudio, porque a vida toda foi assim. Desde o começo era assim. Mas como assim, cara? Dane-se se a vida toda era assim. Uma hora isso tem que resolver. A gente tem que começar a defender a correção, gente. Nós somos um país que se acostuma a andar pelas linhas tortas e acha que é o jeito certo de andar. O jeito certo de andar é você pagar aquilo que é obrigado a pagar. Sabe? E não criar essa distorção. Um professor que tem... E eu sou de uma família de professores. O professor tem que ter... E professor e muitos trabalhadores têm um desconto na folha. E aí esse cara que tá ganhando 15 pau, 20 mil reais por mês, ele tem que ter o direito de sonegar. E as pessoas estão defendendo isso. Não. Aí você vai ver a população brasileira, você tem mais de 50% da população brasileira ganhando 2 salários mínimos. Não passa nem perto dessa questão de sonegar imposto de renda, ganhando até 2 e desconto na folha de imposto, os trabalhadores. Porque eu já estou começando a ficar desconfiado dos interesses de pessoas que estão querendo queimar o governo numa situação em que o governo está certo. Está certo. Sonegador tem que pagar imposto. Não tem debate sobre isso, gente. Vamos parar. Vamos parar de achar que as coisas têm que andar errado. Vamos parar com isso. É certo, tem que andar certo. Porque senão vai ser aquela coisa, a gente vai ser sempre um país ferrado. Com um monte de falcatrua. Quem é que faz compra? Você vai ver o Haddad daqui a pouco, eu já tô até passando ali, eu tô dando uma desabafada aqui, eu tô desabafando. Mas você vai ver daqui a pouco o exemplo que o Haddad está citando. E o Haddad está coberto de razão, tá certo, é isso mesmo. Primeiro ele fala a respeito do Zema, aliás, deu like aí, né? Deu like, claro, você tá nervoso, tô mesmo. Pô, para! Todo mundo descendo o pau agora aí, que história é essa? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, usou esta rede para atacar o governo federal, mas, como é de praxe no bolsonarismo, esconde a verdade. Primeiro, esqueceu de mencionar que se reuniu comigo e isso daqui é muito importante, e apresentou uma proposta para a renegociação das dívidas bem menor que a aprovada e sancionada agora. O governador também parece ter esquecido de outra informação. O veto, citado por ele, simplesmente pedia que a União pagasse dívidas dos estados com bancos privados. Olha isso. E em terceiro lugar, ele critica privilégios enquanto sancionou o aumento do próprio salário em 298% durante a vigência do regime de recuperação fiscal, inclusive. Agora veja bem, essa resposta aqui do Fernando Haddad chegou até você? Você viu o Fernando Haddad dando essa resposta para o Zema? E a gente tem que levar em consideração que o Zema não é só um bolsonarista.
Ele é um sujeito que age de forma vagabunda, muitas vezes, inúmeras vezes. Promete uma coisa, faz outra, é um inferno esse cara. Se elegeu numa chapa que era meio Lula-Zema. Aí, assim que ele viu e garantiu a questão política dele, garantiu a eleição dele, já saiu para fazer as mais nojentas declarações e as mais... Aí muita gente se sentiu até traída, falou, pô, eu achava que você ia trabalhar junto com o governo, porque o Lula foi eleito em Minas Gerais. E o Zema também. Então, muita gente elegeu Lula e Zema. Votou no Zema para que ele pudesse trabalhar junto com o Lula. Entrou numa vibe extremista, reacionária, começou a fazer campanha para o Bolsonaro. Você viu o Haddad colocar essa resposta? Quero trazer uma outra resposta aqui para você do Haddad falando sobre o Fábio Rachadinha. Olha só. Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, devia se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Nós temos a extrema-direita defendendo criminosos. E nós estamos achando isso certo. Tem gente elogiando esse vídeo mentiroso aí do Nicolas Ferreira. Tem muita gente elogiando esse vídeo. Criminoso, mentiroso. Ah, não mentiu tanto, ele deu só a opinião dele. Ah, sim, insinuando que vai haver taxação de Pix. Isso está errado. E só para você ter uma ideia dos problemas enfrentados, eu vou trazer aqui para você um trecho de uma reportagem do Jornal Nacional que mostra o que as pessoas estão fazendo. Criminosos estão da extrema-direita, eles estão divulgando o CPF do Haddad para que as pessoas coloquem compras no valor variado dentro do CPF do Haddad, para que ele tenha movimentações financeiras além daquilo que é o salário dele. Tudo isso no crime, na sacanagem, no jogo sujo, no jogo baixo. Olha só. O jornal Valor Econômico revelou hoje que o Ministério da Fazenda pediu à PF para investigar o compartilhamento indevido do CPF do ministro Fernando Haddad. Golpistas estão pedindo em aplicativos de mensagens e redes sociais que as pessoas forneçam o CPF do ministro nas notas fiscais de compras. Essa fraude produziria uma movimentação de valores em nome do ministro maior do que a remuneração dele e despertaria a atenção dos órgãos de controle. O pedido da investigação argumenta que o objetivo é evitar maiores impactos à segurança pessoal de Haddad e impedir possível crime contra a ordem tributária e fiscal. O que dizer a respeito disso, gente? Isso é crime. As pessoas jogam baixo, as pessoas jogam sujo. Como que alguém que é progressista, que é de esquerda, que votou no Lula, como que alguém pode defender isso? Isso é crime. A gente está começando agora a entrar na armadilha de defender crime, porque o cara que está ganhando 10 mil por mês, 15 mil por mês, está com medo de pagar imposto sendo sonegador. E aí a gente vai ver o brasileiro, aquele que está ralando loucamente, ele ganha 3 mil. Aquele que precisa comer. E aí as pessoas, não, peraí, não posso, né? Não podes. Vamos acordar para a vida aí. Vamos entender as coisas como elas são, defendendo o criminoso. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, para as pessoas que acham que o Haddad não é o melhor quadro do governo Lula. Nós conseguimos uma reforma tributária que, se a gente for colocar da forma com que ela existe, tá? Muita gente que está assistindo esse vídeo aqui não tinha nascido, e a gente ainda não tinha feito uma reforma tributária no país. Esse é
um avanço do governo Lula e um avanço do ministro Haddad e a sua equipe. É um avanço do Lula e do Haddad. Porque é dentro do governo Lula que está sendo feita essa reforma tributária. E é importante você saber disso. Nós tínhamos uma situação em que fazia com que o nosso sistema tributário era o pior, estava entre os 10 piores do mundo. Do mundo. E agora com essa reforma tributária a gente vai ter uma situação diferenciada. A gente vai estar não só sendo mais respeitado lá fora, como internamente a gente vai ter soluções para que a gente possa crescer e se desenvolver. O próprio Haddad faz essa fala explicando esses detalhes. Olha só. Queria dizer, presidente, que o último relatório do Banco Mundial coloca o atual sistema tributário, que deixa de vigorar, entre os 10 piores do mundo. Não é possível avançar na economia com esse sistema tributário, até porque a competitividade entre as empresas fica muito mais centrada na disputa do planejamento tributário do que na inovação, na capacidade técnica, na compra de novas máquinas, no treinamento do seu pessoal, na educação do povo brasileiro. E eu diria que muitas empresas que duvidavam da possibilidade dessa reforma já começam a olhar para o Brasil com mais seriedade. Nós estamos plantando hoje um país muito mais justo, muito mais eficiente, com um horizonte muito mais amplo do que nós já tivemos no país. Então tá aí, né? Uma reforma tributária que tá aí na conta do Haddad, melhor quadro do governo Lula. Na minha opinião. Ah, Cláudio, eu não acho. Eu acho que é o Fufuca, o melhor ministro do Lula. Então coloque seu comentário aqui. Coloque seu comentário. Aqui, esse canal é um canal democrático, tá? Às vezes a gente tá com a bruxa, soltar a bruxa. Que nem... Tadinha da bruxa, prender a bruxa. Às vezes a gente tá meio revoltado, mas a revolta ela se dá em função do fato de ver que o nosso grupo, o nosso campo, o campo progressista, muitas vezes não consegue entender o que está acontecendo com o país e se deixa levar por essa onda da extrema-direita que é somente a destruição e a defesa de crimes. Nosso canal, o canal Clayson, não vai defender criminoso, não. Não vai defender. Seja quem for. Ah, mas é o senhorzinho, o Clayson, é o senhorzinho lá sei lá, do bar, ou sei lá da onde. Cara, é todo mundo que precisa pagar imposto, vai ter que pagar imposto. E ponto final. Sabe, esse debate não existe em países desenvolvidos, gente. Não existe isso. Esse negócio de achar certo que tenha privilegiados e que as pessoas estejam corretas em cometer crimes. A gente tem que parar com isso, gente. Mas coloque seu comentário. O que você pensa a respeito disso? Se você gostou do vídeo, dá o like no vídeo. Dá o like no vídeo. Se você não gostou, dá o dislike também, né? Se você tem comentário, se tem alguma coisa, coloque o seu comentário aqui. Se você achou que vale a pena que outras pessoas ouçam o que nós estamos falando aqui, mesmo que seja um vídeo mais longo, compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas. Dê essa força pra gente. E você pode nos ajudar o nosso trabalho. Como que você ajuda o nosso trabalho? Sendo membro do canal. Sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E nos ajudando com qualquer valor pelo Pix. É uma forma da gente continuar trabalhando. Todos os dias a gente trabalha para você. Todos os dias a gente coloca debates importantes, reflexões importantes sobre o Brasil. Ajude o nosso trabalho. Peço, por favor, ajude o nosso trabalho. Tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta. Estamos no final de semana, estamos numa sexta-feira, dia 17. Quero desejar um bom final de semana para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.